Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, para mais uma live do grupo Casa de Oração, Templo do Espírito Santo. Hoje, 74 live. Já é a antepenúltima live, nós falamos, de Maria. E a penúltima a última de Santo Expedito. E hoje de Santa Rita de Cássia. Abrindo aqui uma série, de lives dos santos. E é bom para a gente trazer aí essas lives dos santos, porque às vezes muitas pessoas identificam a Casa de Oração Templo do Espírito Santo com um outro tipo de segmento religioso, outro tipo de espiritualidade. Vamos lá, dando boa noite a todos aí que estão chegando. Em seguida a gente continua, com os nossos comentários. Boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Quem está chegando aí, boa noite, Marlene. Boa noite, Alcibia. Boa noite, Neide. Vanúbia Souza. Acho que é isso mesmo, E quem está chegando mais? 74 lives hoje. E a segunda live, mais ou menos a terceira live falando da parte santa dos santos, A primeira, a penúltima foi de Maria, Maria de Nazaré. A última, Santo Expedito. E hoje de Santa Rita de Cássia. Boa noite, Vanessa. Gleice Assis, boa noite. Maria do Carmo, boa noite também. Pessoal chegando. E cada santo e santa com uma história bela, uma história bonita, uma história de fé. Boa noite, Selma. Boa noite, Rosemeire Araújo. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Casa de Oração Templo do Espírito Santo. E, como eu falei um pouquinho antes, a Casa de Oração Templo do Espírito Santo sempre trazendo aí para você novos assuntos de conhecimento da espiritualidade. Você que já está chegando aí, não saia não, que em breve nós começaremos nosso assunto da nossa live de hoje, que é Santa Rita de Cássia. Uma santa muito conhecida, muitos devotos de Santa Rita. Nivaldo, boa noite. E cada vez assim a fé, boa noite, Miguel, das pessoas crescendo mais na espiritualidade. Muitas pessoas às vezes acham que quando acreditam num santo ou numa santa, a crença passa-se na frente de Cristo ou de Deus. Engano de muitas pessoas. Franciele Silva, boa noite. A crença em um santo ou uma santa não retira, não justifica crer mais do que em Cristo ou em Deus. Não. Mas sim busca renovar a fé, trazer as grandes obras desses santos e dessas santas. Boa noite, Lavina. Que nada mais são do que nós muito falamos, espíritos desencarnados. Boa noite, Tamar Faloni. Seja bem-vindo aí. Bom, você que está entrando aí, já tem quase 30 pessoas, aparelho conectado. Deixa o teu boa noite aí. Boa noite, Andressa. Deixa o teu joinha pra gente, para que o Facebook, impulsiona o nosso conteúdo para mais pessoas. E você que já está conectado aqui, não deixa de compartilhar esta live. O Miguel colocou, a Vanube que está assistindo é sobrinha da Valdirene, amém. Boa noite, Daniela. Marina José dos Santos, boa noite. Dona Maria Celina, boa noite. Mãe Dona Lavina, Seja bem-vinda também para mais uma live do Casa de Oração. Franciele Ferreira,
boa noite, seja bem-vindo também. Quantas pessoas, né, chegando aí para nossa 74 live. E hoje nós vamos falar da Santa Rita de Cássia, isso mesmo. Fabiane Aparecida de Oliveira, boa noite. Pedro Antônio, ó o Pedro Repuxi, ó. Boa noite, Pedro. Boa noite, Selma. Boa noite toda a família dele, né? Nair Martins, boa noite também, seja bem-vinda. Dá o teu joinha aí, dá teu ok pra nós aí e compartilha a live, tá joia? Não deixa de compartilhar não, sabe por quê? Assim mais pessoas recebem esse conteúdo também, tá joia? Então tá bom, vamos lá. Não deixa também de trazer a sua água. Alexandre Lima, boa noite. Não deixa de trazer sua água, de trazer seu objeto, sua chave, seu documento para perto de você. Porque assim, durante toda a nossa live, que estamos em oração, boa noite, Evaldo, estamos em oração, estamos aqui conversando com Deus, estamos aqui conversando hoje em especial com Santa Rita de Cássia, com certeza todos os objetos, a água, documento, tudo aquilo que você queira que seja ungido, fortalecido, traga então para ficar o tempo todo da nossa live, né, recebendo a unção espiritual de Santa Rita e de toda a parte angelical que nos acompanha também durante a nossa live, que é um grande momento aqui de oração, de encontro com a nossa fé. Amém? Então não esqueça não, traga já, a minha água já está aqui, inclusive eu já vou usando ela aos poucos, né? O Miguel aqui já compartilhei para o estado da Bahia, que está assistindo, amém, Miguel, que bom. Assim todos vocês possam também compartilhar esta live de hoje. 74 live, trazendo hoje Santa Rita de Cássia. Falando, né, da belíssima história de Santa Rita de Cássia, falando dos templos de Santa Rita de Cássia. Pedro Ávila, boa noite. Falando de toda a história de Santa Rita de Cássia, uma belíssima história, uma história de muita fé, né? Exatamente, vamos puxar aqui, né? No ano de que Santa Rita, né? Em 1627, perdão, Santa Rita foi beatificada, né? Foi em 1381 que Santa Rita nasceu, tá joia? Na Itália. E olha para vocês verem, né? Santa Rita nasceu na Itália e hoje um dos maiores templos dela, ou melhor, né, o maior templo do mundo aqui em Minas Gerais, na cidade de Cássia, né? Que foi inaugurado recentemente agora em 2022. Um templo muito grande. O complexo lá de construção, boa noite Neuza, boa noite Ana. O complexo lá do templo ali de Cássia, que é o templo mais as pavimentações, né, locais, dá um total de 100 mil metros quadrados de construção aqui em Cássia, né? E o templo, eu tirei aqui, né, o templo com 10.600 metros de construção, que aloja em torno de 7 mil pessoas sentadas, olha só. Boa noite Ana, boa noite Ivanilda. E justamente, né, aqui em Minas Gerais. Para quem não sabe, Santa Rita de Cássia, ela é da Itália e hoje na Itália encontra-se, boa noite Senira, o seu corpo ainda intacto desde 1400 e alguma coisa, né? Ela nasceu em maio de 1381 e ela faleceu com 76 anos de idade. Então, 1455, né? Exato. Ela desencarnou, né? E, boa noite, Sandra. E até hoje o seu corpo encontra, né? Boa noite, Valdirene. Lá intacto, dentro, né? Claro, com muita proteção. Mas é um dos templos mais visitados também do mundo, na Itália. Então, hoje falando aí, né? Da história de Santa Rita de Cássia. O pessoal que está chegando daqui a pouquinho, né? Estou só dando aqui, né, uma palhinha, mas daqui a pouquinho a gente já começa toda a história de Santa Rita, desde o início, para que quem já é devoto de Santa Rita, né,
esteja assistindo e acompanhando, e quem não é devoto de Santa Rita, com certeza pela sua história, né, passa a ter e espelhar na história de Santa Rita. Muito bonita. Eu já conheci a história de Santa Rita há algum tempo atrás. Boa noite, Vanessa. Eu já conheci a história de Santa Rita há algum tempo atrás, mas quando a gente lê, relê, estuda um pouco mais, a gente fica, né, mais apaixonado pela vida e pela história, pela devoção e pela fé que justamente, né, Santa Rita de Cássia. Oi, Valdirene, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia, né? Espero que você também esteja bem, amém? Então, tudo bem. Vamos lá? 20 horas e 14 minutos. Vamos dar mais uns recadinhos aqui. Boa noite, Eliana. Compartilhe esta live, então. Você que não compartilhou, tá jóia? Traga sua água, sua chave, o documento, o diploma, tudo aquilo, e coloca perto de você na tua mesa, ou então na cama aí que você estiver acompanhando, assistindo a live. Se você está em casa, é claro, né? Se você estiver no trabalho, às vezes não tem como fazer isso, mas compartilha essa live sim, sabe por quê? Porque pessoas, em momento oportuno, podem estar assistindo a live, e o seu compartilhamento pode ser, com certeza, para esta pessoa, né, um momento que ela possa assistir esta live e ela ter, com certeza, o despertar dela. Então, faça a sua parte, faça a sua caridade, tá joia? A Vanúbia, né, pede oração, né, pelo casamento dela. Josiane Batista, sou devota, lá, não é devota de Santa Rita de Cássia. Quem for devoto e devota de Santa Rita, né, coloca aí que sou devota, né, amém. E eu tenho certeza que neste momento, todos nós, e eu também estou aqui amparado pelo grande poder de Santa Rita, amém? Deus nos abençoe nossa live, a Marlene colocou amém, que assim seja. Bom, vamos lá, vamos começar já, né, nossa história aqui de Santa Rita, amém? Então vamos lá. Antes de começar propriamente a história de Santa Rita, eu quero deixar um pouquinho, né, trazer também algumas informações dos santos, das santas e da espiritualidade. Como eu falei aqui agora há pouquinho, Miguel também, né, sou devoto também, amém, Miguel? Bom, o Casa de Oração, Templo do Espírito Santo, tem o seu templo físico aqui na cidade de Alterosa. E tem os seus encontros às quartas e domingo, às 19h30, né? E às vezes a gente ouve, né, alguma pessoa ou outra falar tanto que queria vir na casa de oração, mas acha que o pessoal aqui é espírita, acha que o pessoal aqui não sei o quê, então tem um determinado tabu. Às vezes o marido quer vir, a esposa não, às vezes a esposa quer vir, o marido não quer, por algum tipo de crença. Boa noite, Luzia Cabral, enfim. E trazendo as lives dos santos e das santas, e você assistindo a nossa live, acompanhando a nossa live, você terá aí o conhecimento do conteúdo do Casa de Oração e também do nosso templo, que não deixa de ser o mesmo sentido, o mesmo direcionamento, tá joia? Por quê? Porque buscamos a espiritualidade. Então eu quero falar um pouquinho hoje, né? Também, como eu falei na live de Santo Expedito, quem são os santos e as santas? Hoje vou falar um pouquinho, né? Quem são os santos e as santas? Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Falando de Santo Expedito, hoje falando de Santa Rita, é diferente de Maria. Por exemplo, Fátima, Guadalupe, é a mesma Maria. São aparições diferentes de Maria em diferentes lugares, para poder levar a sua santidade, né? Maria, Luzia, por exemplo, né? Então tem várias aparições que classificam e é a mesma Maria. Nossa Senhora, por exemplo, a mesma Maria. Quando falamos São Francisco, Santa Rita e várias santas, aí é diferente. Aí foram pessoas que viveram aqui na Terra, assim como Maria também viveu, mas não é a mesma Maria, né? Então, quero deixar bem
esclarecido, né? Os santos sim, mas as santas também, que podem às vezes as pessoas fazerem confusão. Então vamos lá. Quem foi um santo, uma santa? Quem é um santo ou uma santa? É uma pessoa, um ser que viveu normalmente na sua vida aqui na Terra, mas dedicou parte do seu tempo, da sua vida, muito a Deus, a Cristo, a parte santa, a parte espiritual. Então, após a morte, após o desencarne desta pessoa, seja homem ou mulher, ele torna-se um espírito santificado por Deus. É claro que a Igreja Católica vai beatificar, né? Reconhecer aquele santo ou aquela santa perante de Deus. Mas perante de Deus, assim que desencarne esse santo, essa santa, essa pessoa, ele já é sim um servo de Deus. Mas eu quero deixar bem claro, né, que ele não vai para junto ao lado de Cristo e ao lado de Deus. Ele continua trabalhando no campo espiritual. Assim como muitos desencarnados de nossos familiares, os que nós podemos chamar de benzedor, orador, rezador, também está no campo da espiritualidade trabalhando. Então, santo e santa é aquele que leva uma vida na terra com muito mais força na fé em Cristo e em Deus. E assim, quando desencarna, né, tem o seu trabalho continuado. Então, eu quero deixar aqui bem claro, para que todos possam entender, os devotos dos santos e das santas, às vezes se classificam dentro de si em um segmento religioso. E vamos falar aqui, eu não sou especificamente da doutrina espírita, eu sou espiritualista. Mas quero que defender, sim, Allan Kardec, quero defender a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, o espiritualista, que somos nós da Casa de Oração, trazemos aqui as informações, as orientações, as conversas com a parte espiritual, é lógico, santa. E às vezes eu, como dentro da oração, converso até com um espírito baixo para orientar ele e tirar ele de obsessão de uma pessoa e encaminhar ele. Então isso tudo falta o quê? Conhecimento nas pessoas, para poder entender e compreender que doutrina é essa, que segmento é esse. Muitas pessoas às vezes perguntam, lá na casa de oração do Ivan é o que lá? Ele não é católico, ele não é evangélico? Ah, ele é espírita? Não, ele não é espírita também não. Sim, o Ivan é espiritualista. O Casa de Oração é aberto a todos os segmentos, a todas as pessoas que desejam e querer visitar a Casa de Oração. Então aqui nós falamos, entre aspas, com muitos espíritos, com todos os espíritos, com a parte santa. E quando necessário, eu vou repetir, eu faço uma oração para uma pessoa e essa pessoa está com possessão, eu converso com o espírito obsessor, entre aspas, com Satanás, com o demônio, como muita gente fala, que muitas das vezes pode ser quem? Um próprio espírito da família que não aceita o desencarne, não aceita a separação quando viveram em vidas, marido e mulher, e hoje ele é obsessor da mulher ou a mulher é do homem, e assim vice-versa. Então, quando falamos hoje, vamos voltar em Santa Rita de Cássia, é um ser e hoje é um espírito. Então, quem tem devoção no espírito de Santa Rita de Cássia, só porque a palavra fala santa, ou talvez pode classificar, boa noite a todos que estão chegando aí, de uma outra forma, mas não, é um espírito também. E esse espírito está muito próximo de nós. Esse espírito está assim numa colônia muito pertinho daqui. Quero dizer para vocês, quando a gente fala em colônia espiritual não é lá nos Cafundó do Judas, não. Colônia espiritual, vamos dizer aqui, ó, Alterosa não, mas cidades maiores, como Pouso Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, tem várias colônias espiritual, bem pertinho, em cima da cidade, que ampara todos aqueles que desencarnam de todos os nossos familiares. E bem próximo de nós tem as colônias. Por exemplo, Maria de Nazaré foi que nós falamos. A maioria, todos esses santos e santas, têm as suas colônias espirituais próximo de nós aqui, ó.
Não está lá perto de Deus, não, porque Deus é um ser mais ascenso. Deus, eu creio sim que ele está em todo o universo, mas o trono dele está a uma localidade diferente, da uma colônia espiritual, de um santo ou de uma santa. E quando acreditamos num santo ou numa santa, muitas das vezes, eu já conversei com pessoas assim, só para vocês terem esse conhecimento, fala assim, não, eu sou muito católico, eu não sou espírita, não. É a mesma coisa. Quando você crê em Santa Rita, você está acreditando no espírito de uma pessoa que viveu na Terra. E quando nós falamos do kardecista, ou do espiritismo, ou do casa de oração, do Ivan, que fala com o espírito, é da mesma coisa. Agora só tem que ver que espírito nós falamos. Se nós trabalhamos por bem e por mal, é claro, trabalhamos para o bem. Então é só uma falta de conhecimento para dizer que quem tem crença em Santa Rita, em Santo Expedito, e quem é do kardecista, do espiritismo, que crê também, fala com os espíritos, é a mesma coisa, apenas falta de conhecimento, de leitura. Mas é o mesmo. Só para fechar aqui então, né? Você e eu que somos crentes, crentes quer dizer quem crê em Santa Rita ou em Santo Expedito, crê no Espírito. Sim, é santo, mas é um Espírito. Então não há nada diferente, viu? Só para você compreender, entender e abrir a cabeça um pouco mais. Você que está assistindo a live aí, e às vezes as pessoas confrontam com você em conhecimento, leve esse conhecimento para você poder não brigar, discutir não, mas falar como funciona a espiritualidade. Todos os espíritos santos, santificados, todos os espíritos de luz que estão do outro lado do véu, não vê diferença em doutrina e religião, mas sim caminha para um único, que é Cristo e que é Deus, na espiritualidade. Socorrendo e ajudando todos aqueles que creem e que buscam naquele espírito. E muitos espíritos ajudam os seus entes queridos, que já desencarnaram há muito tempo, que também faz parte de outra doutrina, que não acreditam em nada a não ser em Cristo, em Deus, porque eles conhecem a espiritualidade do outro lado do véu, e eles vivem, eles trabalham, a vida é eterna, ela não para. Amém? Então vamos lá. Quis dar esse diálogo hoje, somente para as pessoas compreenderem que quem crê num anjo ou num santo, ele também não deixa de ser espiritualista. Espírito não, porque a doutrina, espírito é uma doutrina, tá? Mas espiritualista sim. Agora a doutrina espírita, para finalizar, é espiritualista. Acredita em espírito, conversa com espírito, muitos recebem orientações de espíritos, e a vida continua e é assim, porque do outro lado do véu da morte, a vida continua na espiritualidade da mesma forma. Com os anjos, com os santos e com nós, que talvez não tenham santidade nenhuma, mas a vida eterna nós continuamos do outro lado e a vida continua, e é assim que é, crendo ou não. Então vamos lá, vamos falar hoje da história de Santa Rita, amém? Tá joia? Santa Rita de Cássia, eu vou ler aqui só um pedacinho, e o restante aqui eu vou falar porque eu conheço um pouco da história de Santa Rita, tá? Só o primeiro parágrafo que eu vou ler, ó. A particularidade de Santa Rita. Santa Rita de Cássia era filha única. Nasceu em maio do ano de 1381, nas montanhas em Rocaporena, perto de Cássia, região Umbria, Itália. Era filha de Antônio Mancini e Amata Ferri. Casal, os pais dela de muita oração, do qual todos gostavam. Não sabiam nem ler e nem escrever os pais de Rita, mas ensinavam a filha tudo sobre a fé em Jesus e de Nossa Senhora. Eles contavam a ela também histórias de vida e de muitos santos e de muitas santas, o que muito contribuiu para a sua formação na vida de Santa Rita de Cássia. Bom, eu vou ler para vocês, eu li para vocês até aqui. Daqui para frente eu vou falar da vida de Santa Rita de Cássia. Quem foi Santa Rita de Cássia então, né? Santa Rita de Cássia, ela foi filha, né, desses dois, do pai e da mãe aqui que eu falei, e na época
como o casamento, quem escolhiam, né, para a filha, o marido, eram os pais. Então os pais aqui escolheram o marido para sua filha Cássia. E o marido se chamou Paulo Ferdinando. E Cássia foi vivendo com o seu marido, viveu um total de 17 anos. E nesses 17 anos, Cássia teve então um casamento muito conturbado, onde o seu marido bebia muito e ele era infiel no seu casamento. E mesmo assim, Cássia teve 2 filhos. E Cássia incessantemente orava a Deus, a Jesus, para a conversão do seu marido. E para surpresa não de Cássia, mas pela fé dela, um dia o seu marido Paulo teve a conversão. Saiu dos vícios da bebida, honrava ela no seu casamento, mas muitas manchas e marcas Paulo deixou na sociedade, na cidade em que morava. Muitas tragédias. Então, em um dia, Paulo não voltou para casa mais, o marido de Cássia. E Cássia, dentro do seu coração, sentia que ele tinha sido assassinado. E realmente, no outro dia, Paulo foi encontrado morto e assassinado. É claro, os seus filhos já eram adultos, já conheciam muitas coisas. Então, ali ajudaram a enterrar o pai. E Cássia, o seu marido, né? Em seguida, os filhos juraram encontrar o assassino do seu pai e assim matá-lo. Então, Cássia, vendo que aquilo era totalmente contra a lei de Deus, que aquilo iria manchar a família, que aquilo iria trazer muitas consequências graves, Cássia pede muito a Deus, nas suas orações, que os 2 filhos tivessem o entendimento. Mas como eles não estavam tendo o entendimento por meio desta forma, então os 2 filhos vieram a adoecer. E quando eles adoeceram, Rita tinha em seu coração que se o perdão não fosse dado, eles viriam sim à morte. Então eles não tiveram a conversão dentro do seu coração. Então, na época, a doença era a peste. Ela prosseguiu na caminhada dos 2. E foi, então, até levar à morte. Mas antes da morte, eles confessaram a Rita que eles tinham sim perdoado o assassino do pai. Mas em seguida, os 2 também faleceram com a doença da peste. Então Rita, muito abalada, como falamos, perdeu o pai, aliás, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. O que restava então para Cássia? Restava buscar uma vida mais santa. Porque ali mesmo Cássia tinha certeza que tanto o marido quanto os filhos estavam em um bom lugar. Apesar de todas as coisas que aconteciam na terra, mas ela acreditava que eles estavam no bom lugar. Então, Cássia decidiu-se seguir uma vida cristã, uma vida com Cristo. Então, Cássia buscou o convento na época. E o convento não aceitou Cássia. Por que o convento não aceitou Cássia? O convento não aceitou Cássia porque Cássia era casada e ainda com um homem que não tinha sido bom exemplo, e ainda mais era mãe de 2 filhos, e ainda os seus 2 filhos tinham sido morto pela doença da peste. Então, era um grande sofrimento, mas dentro da visão lá no local, que vamos chamar aqui, ó, como é que chamou o local aqui, ó? Vou buscar aqui para vocês, né? Sim, o convento, né?
e o mosteiro era onde o local certo. Não permitiram a entrada de Cássia para o convento. Mas Cássia continuou na sua caminhada. Cássia continuou nas suas orações. Cássia continuou na busca com Cristo e com Deus. E em uma bela noite, bateram a porta e chamaram: Rita, Rita, Rita. Chamaram 3 vezes. E Rita então abriu a porta. E, para a surpresa de Rita, São Francisco, São Nicolau e São João Batista foi quem apareceu para Cássia na sua porta da sua casa. E, pela fé e devoção dela, vamos falar, né? Quem apareceu-lhe? O espírito dos 3. É claro, né? Porque nenhum dos 3 eram vivo mais. O espírito dos 3 apareceram para Rita. E chamaram então para Rita para andar na rua. E Rita então saiu. Quando Rita saiu, eles caminharam justamente rumo ao mosteiro, rumo ao convento. E em breve ali próximo, eles desapareceram. Então Rita caiu em um sono. Quando ela se deu conta, o seu corpo ficou muito leve, ela conta. Ela apareceu dentro do mosteiro, dentro do convento, com as portas fechadas. O que é que aconteceu, meus irmãos? Né? A força de Deus e de Jesus que ela tinha, e dos 3 espíritos, 3 santos, né? 3 espíritos, é a mesma coisa, né? Transportaram Rita com o corpo para dentro do mosteiro, para dentro do convento, ao qual ela apresentou-se lá dentro a chefe. E mesmo assim ressabiada, com tudo fechado, atendeu Rita lá dentro. Mas lá dentro não tinha como ela recusar, né? Era uma mulher. A entrada de Rita dentro do convento. Então ela contou a história ali para a chefe naquele momento que a recebeu, que tinha sido recebida pelos 3 santos, né? São Francisco, São Nicolau e São João Batista, e que eles tinham adormecido ela e o restante ela não lembrava mais, e que ela tinha sido parar dentro do mosteiro. Mesmo assim, a pessoa lá dentro recolheu e acolheu Rita, mas deu uma prova de fogo para Rita lá dentro. Falou com Rita que ela tinha uma missão de regar uma planta por 1 ano. Então ela foi conhecer, e na verdade não era uma planta, era um toco seco que tinha dentro do mosteiro, dentro do convento. E ela sim regou esse toco seco durante 1 ano. E para a surpresa de Rita e da sua chefe, nasce um pé de uva, que inclusive, segundo as informações, dão uva até hoje. Mais um milagre, mais uma parte de Rita, da sua fé e da sua devoção. Então Rita foi concebida ali dentro, né? De uma forma, como se diz, ela passou por esse tanto de etapa para ela poder ser vista como as outras freiras entravam no convento. Bom, então a partir daí iniciou, ou melhor, né, continuou uma grande fé de Rita dentro do convento. E Rita era muito devota de Jesus. Muito devota de Jesus. Então Rita pede para que Rita pede que Rita passasse um pouquinho da dor que Jesus passou. Então, de uma das coroas de Jesus, na própria cabeça e na testa de Rita, um dos espinhos, né, nasceu uma ferida na cabeça de Rita. E esta ferida ficou aberta e exposta por exatamente 15 anos. E essa ferida exposta, aberta,
cheirava muito mal. Cheirava mal ao ponto que Rita tinha que ficar isolada em um quarto dentro do convento. Mas o motivo que Rita falou e falava: sozinha eu tenho mais tempo para orar e agradecer a Jesus. Então Rita continua com sua chaga, com sua ferida na testa e um pouco isolada dentro do convento pelo mau cheiro. Ela não participava muito dos eventos lá dentro porque esta ferida era aberta e cheirava mal. Um belo dia, Rita pediu para uma irmã que ela queria ir em Roma. E aí foi concedido para que Rita fosse a Roma. E justamente nesse dia, a ferida fechou para que ela pudesse visitar Roma. Quando Rita volta desse dia santo de Roma, novamente a sua ferida abre. E mais uma vez Rita continua nas suas orações, continua na sua fé e continua dentro do mosteiro, dentro do convento. Aos 76 anos de idade, Rita prepara-se para partir para o outro lado do véu. Os sinos do convento começam a tocar sozinho. Isso mesmo. Mostrando e celebrando o desencarne de Rita. Quando uma mulher que andava junto com ela foi lá no quarto, no local onde que Rita ficava, a maior parte dos seus tempos sozinha, chegou lá e abraçou Rita. Esta mulher revela que ela tinha uma doença incurável. Quando ela abraçou Rita, ela foi curada dessa enfermidade, dessa doença. Mais um milagre que Rita ali fez. O espírito de Rita. E naquele momento, Rita então desencarnou, aos seus 76 anos de idade. Então, ela foi levada para um local, justamente lá no mosteiro. Pelas informações, é aonde que tem o templo de Santa Rita lá hoje. E ali ela ficou. E já perceberam em seguida, dali a algum tempo, que o seu corpo não entrava em putrefação. Que as bactérias não comiam o seu corpo. Resumindo, hoje em 2022, o corpo intacto de Cássia ainda é encontrado na Itália e aberto a muitas visitas. E, como eu falei no início da live, falando aqui agora, aqui em Minas Gerais, na cidade de Cássia, foi construído o maior templo do mundo para Santa Rita de Cássia. Vou repetir porque quando eu falei no início, tinha poucas pessoas. O complexo ali em Cássia, aqui em Minas, tem 100 mil metros de construção. Especificamente o templo lá, a Basílica de Cássia, 10.600 metros quadrados. Em torno de 7 mil pessoas sentadas. Isso para vocês verem o tamanho. Boa noite, Lenício. Boa noite a todos que estão chegando. O tamanho do templo de Santa Rita de Cássia. E o tamanho da fé das pessoas. Também. E também no Brasil, no Nordeste, com 50... Vou conferir aqui se é 56 ou 57, mas eu acho que é 56. ...56 metros, a estátua no Nordeste de Santa Rita de Cássia também. Então, sempre o Brasil ir trazendo uma fé muito grande, uma devoção muito grande pela parte santa. E essa foi uma das histórias, a terceira história dos santos, hoje Santa Rita de Cássia, trazendo aqui para você esse conhecimento e a fé das pessoas, da devoção, quem é de Santa Rita. Quem é devoto, com certeza tem um motivo, uma razão para ser devoto de Santa Rita. E quero falar um pouco mais da espiritualidade. Que todo santo, ele é um espírito.
E aí você pode perguntar assim para mim, mas ele é um Espírito Santo? Sim. Se ele é um Espírito Santo, ele é um Espírito que tem santidade, ele caminha, ele caminhou, ele caminha na caminhada rumo a Deus e rumo a Cristo. Então, que diferença tem, falando das doutrinas, que diz que quando morre, vai morar com Deus, acaba, tudo acaba? Então, só para os santos que continuam trabalhando, porque se eu e você tem fé em um santo e busca ele para uma causa, esse santo, essa santa tem que trabalhar perante de Deus para poder dar, entre aspas, conceder um milagre para nós. Então, são só os anjos, os santos que trabalham, os santos? E nós, quando morremos, vamos para junto de Deus descansar? Como muitas pessoas falam, morreu, descansou, está junto ao lado de Deus? Tudo engano, meus irmãos e minhas irmãs. Que fé é essa que nós acreditamos num santo ou numa santa e que ele trabalha em prol de nós? E os nossos entes queridos, e nós, quando desencarnarmos, vamos para junto de Deus? Que incoerência é essa? O santo ou a santa que teria que ir para perto de Deus, que eles levaram uma vida mais santa aqui na terra, e não nós. Então é uma falta de conhecimento gigante. Eu respeito, mas a falta de conhecimento, a hipocrisia muito, mas gigante, de uma forma que, lamentavelmente falando, como podemos entender e compreender? Vou repetir várias vezes. Um santo, ele não vai então para junto de Deus, ele fica trabalhando? Se nós estamos aqui na terra, ele tem que trabalhar aqui. Ele não vai lá pertinho de Deus, trabalhar de lá, aqui não. O espírito ele tem que andar, ele tem que locomover. O espírito ele levita, ele voa. O espírito ele desloca de um lugar para o outro. O espírito trabalha. Então, que fé é essa que conhecemos que o Espírito Santo, um santo, uma santa, trabalha muito depois agora, porque muitos de nós somos devotos e pedindo oração para eles, eles trabalham a favor de nós. E nós, do outro lado do véu, também não iremos trabalhar? Como entender isso? Como fechar essa parte dos santos e não fechar essa parte que nós desencarnamos e a vida encerra para nós? Continua só para Deus, para Jesus e para os santos? Rita de Cássia foi uma mulher que viveu aqui na Terra em 1381, uma pessoa, entre aspas, normal, porém com a santidade maior a Deus. E com certeza de compaixão para nós, irmãos, hoje, que somos devotos e devota dela. Você acha que ali em Cássia, aqui em Minas, aqui pertinho, ó, entre Passos e Itaú, para frente um pouquinho de Itaú, está ali Cássia. Vocês acham que o espírito de Cássia não está ali nesse templo gigante? Trabalhando pelos irmãos de fé que vai lá buscar a sua graça? E na Itália, onde tem o seu templo também? As pessoas que vão lá visitar o seu corpo, visitar a catedral lá, a basílica, recebe também a graça lá, ela também não está lá? Então ela está dormindo? Ela foi para junto de Deus? Não, ela está aqui, na igreja, na casa, no templo dela, nesta colônia espiritual bem pertinho de nós, e assim todos nós desencarnados também. Então eu quero que vocês entendam e compreendam que morreu não acabou não. A vida continua e muito. E muito trabalho do outro lado, assim como Santa Rita de Cássia, Santo Expedito e todos os santos, nós em espírito desencarnados, com um grau de evolução e fé menor que Santa Rita, também está do outro lado do véu, também vai caminhar. Também vai crescer, também vai evoluir. Santa Rita, Santo Expedito já não se encarnam mais. Por quê? Se eles encarnar, quem que dá continuidade no trabalho que todo mundo busca, crendo na fé neles? Então hoje eles não encarnam mais. Mas Santa Rita e Santo Expedito também viveram muitas encarnações até atingirem esse nível espiritual de evolução. E assim continua a vida. E assim continua a evolução de todas as pessoas. Quando
uma pessoa evolui muito na sua última reencarnação e ela torna, entre aspas, busca para as outras pessoas na espiritualidade, dificilmente esse espírito vai reencarnar. Hoje já temos muitos seguidores de Chico Xavier. Então, fico analisando a vida de Chico Xavier, que não sei se ele vai reencarnar novamente. Por quê? Porque muitas pessoas já buscam ele como uma pessoa santa, o espírito dele como uma pessoa santa. Só que um está numa doutrina e outro está em outra doutrina. Mas para Deus é a mesma coisa. Para a espiritualidade é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Por que, vou falar da doutrina espírita mais um pouquinho, por que os espíritas buscam os espíritos, os santos, para falar, para buscar, para poder ter a graça, para poder ter o milagre? Porque acredita também nesse tipo de espírito. E para Deus é um só. Quem trabalha para a luz é único. Não há distinção. Jesus não trouxe religião. Jesus não trouxe. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar para mim que uma certa doutrina era a única que existia porque era de Cristo. Eu conheço a Bíblia, de um lado ao outro. Não tem na Bíblia esta palavra que Jesus deixou. A religião tal é a única e verdadeira. Não existe isso. A religião única que existe é aquela que traz a fé. E para nós que somos uma pátria, um planeta cristão, trazemos a fé em Cristo Jesus. Então não há distinção. Então muitas pessoas de outras religiões têm um grande preconceito com o espiritismo, com os espíritas. Eu bato palma para os espíritas, continência para os espíritas. E recebo e respeito todas as religiões. Mas você que tem o conhecimento, que está buscando conhecer mais sobre a espiritualidade, ser um verdadeiro espiritualista, você vai entender e compreender que Cristo e Deus não é religião, e sim espiritualidade de luz. Porque assim caminhamos a nossa vida e a nossa caminhada. Nós desencarnamos, tornamos espírito do outro lado do véu, continuando, vivendo a nossa caminhada. E repito mais uma vez, do outro lado é muito parecido com esse lado aqui. Como sabemos, no lado espiritual não tem dinheiro, mas tem casa, tem construções, tem animais, tem plantações, tem escolas, tem faculdades, só que lá são chamados colônias. Ah, irmão, eu não quero ir para a colônia quando eu desencarnar, não. São colônias ou então umbral, um dos dois. Ah, eu quero ir para junto de Deus. Você pode até ir, mas você vai ter que nascer, desencarnar, assim como Cristo fez bilhões de vezes para poder evoluir e tornar-se uma santidade para estar próximo do Criador. Aí sim. Ah, eu não creio nisso que você está falando. Você verá após o seu desencarne. Estou falando e falarei sempre. Por quê? Porque é o verdadeiro sentido e razão da vida e da caminhada. Então quero aqui fazer as últimas colocações finais. A Santa Rita de Cássia, a santa da nossa live de hoje. Que o espírito de Santa Rita venha trazer muito exemplo para as mulheres de santidade, de fé, de força, de devoção a Cristo, assim como Santa Rita de Cássia tem até hoje. E eu te pergunto, que energia é essa que mantém o corpo dela intacto até hoje, lá na Itália? Já ouvi dizer, o demônio toma o corpo de muitos que ele pode. Como que o demônio, meu irmão e minha irmã, vai tomar o corpo de uma pessoa que teve uma história como essa?
vamos ser mais sensatos, vamos respeitar a fé do outro. A profundidade que esta mulher teve após um trágico casamento, marido desencarnado, os 2 filhos também desencarnados. Que exemplo de vida religiosa, não, espiritualista que ela teve. Porque a devoção dela foi em Cristo, foi na luz, foi na obra do Filho de Deus. Então que Santa Rita de Cássia venha a ser exemplo para centenas e milhares de filhas de Deus. Eu sou fã de Santa Rita. E quero que você também conheça a história profunda de Santa Rita. Estamos aqui com as nossas lives, com as séries Santos e Santas. Que até o final desta live, que está chegando ao fim, venha a intuição aqui para mais um santo ou mais uma santa para a nossa próxima live. Porque cada santo e cada santa nas nossas lives vai trazer exemplo de resiliência, de fé, de amor, de persistência para os irmãos e para as irmãs. Então hoje, repito mais uma vez, você mulher, assemelha e tenha Santa Rita, não precisa ter ela de devoção, mas tenha ela de muito exemplo na tua vida, na tua caminhada. Para que você, seja sim uma pessoa de muita luz nesta vida aqui. Vamos aproveitar a nossa encarnação aqui em 2022. Quem já está mais velho, quem já está mais novo, ainda está em tempo de caminhar numa vida, numa fé cristã e parecida com Santa Rita. Se Santa Rita tem os seus devotos, o tantos que tem hoje, se Santa Rita tem o seu corpo intacto, não foi à toa. A fé dela não foi pouca. A obra dela não foi pequena dentro do mosteiro, dentro do convento. A dedicação dela dentro de um casamento conturbado, após os 3 desencarnarem, mesmo assim ela continua uma vida santa. E quem sabe nós não sabemos, é claro, quão tão grande era a fé dela para que a luz, enquanto ela vivia, iluminou e ilumina o corpo dela até hoje. É assim que é. E dias antes do desencarne dela, a ferida dela fechou. Então tá aí uma belíssima história de Santa Rita e um exemplo para todos nós. Para o mundo dos católicos, para o mundo dos espíritas e para nós da Casa de Oração Templo do Espírito Santo, que buscamos um conhecimento e ser espiritualista. Ser religioso? Não. Ser espiritualizado. Conhecer a luz, a energia, a fé que chega até Deus. Porque isto sim não limita nós humanos. Porque se nós levarmos a religiosidade, este sim limita e forma grupo de pessoas, assim como foi formado na Terra. Ah, mas você próprio, irmão Ivan, tem o teu grupo. Eu tenho meu grupo porque eu fui orientado que o meu grupo não pode discriminar grupo religioso nenhum. Enquanto eu estiver vivo, o Casa de Oração será aberto a todos e não terá preconceito de nenhuma pessoa, de doutrina nenhuma, vir até nossa Casa de Oração. Diferente de algumas religiões, aqui mesmo em Alterosa,
ainda há um grande preconceito que pessoas me falou que uma determinada religião X falou que ele não poderia e ela não poderia vir na casa de oração, que ela então seria amaldiçoada por Deus. Que pessoa é essa? Que religioso é esse? Então, na visão dele, tem mais de um Deus. Então ele que é um falso profeta então. Porque para mim não, é um único Deus. A luz ela é única. Que chegue isso até o ouvido dele, para que ele tenha entendimento que Deus é único. E respeitar as coisas, o conhecimento do outro, é muito bom. Muita bênção, muita luz e muita paz para você. E viva Santa Rita de Cássia. Amém? Quero que você coloque aí agora o teu santo e a tua santa de fé, além de colocar primeiro Santa Rita, tá? Pois hoje é a live especial a Santa Rita de Cássia. Tá bem? Quero fazer aqui a oração final do grupo 1, do grupo 2 do WhatsApp e dos comentários dos pedidos de orações aqui da nossa live. Amém? Vai colocando aí o teu santo e a tua santa de devoção e vamos colocar aqui, ó, em especial para a live de hoje, Santa Rita de Cássia. Então você coloca Santa Rita de Cássia, dá Enter e em seguida você coloca o teu santo e a tua santa ou o teu anjo de fé. Amém? Vamos lá. Deus eterno e Pai todo-poderoso, Deus com a vossa bondade e misericórdia infinita, em nome de Jesus, Senhor, e em nome de Santa Rita de Cássia, eu abençoo todos os objetos, água, que as pessoas colocaram nas intenções. E apresento todos os pedidos, colocações de orações. Eu não sei, Pai, a necessidade de cada um. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor os conhece, o íntimo de cada um de nós. De cada pessoa que está conectada nesta live, agora e em momento oportuno também, futuro. Assim, eu vos abençoo este pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, na Trindade Santa. E hoje em especial, em nome de Santa Rita de Cássia. Amém? Que assim seja. Tenha, meu irmão, minha irmã, um excelente final de quinta-feira. Obrigado pela tua companhia. Obrigado por esta corrente de fé. Gratidão pela 74 live do Casa de Oração Templo do Espírito Santo. E, finalizando aqui, às quartas e domingo, a Casa de Oração Templo do Espírito Santo está aberto na rua Romeu Olino da Silva, número 41. Vindo do centro para o cemitério, na esquina do cemitério à esquerda, desce a segunda rua direita, Barracão Azul. E muita alegria, muita honra, e nós estamos, muito agradecidos, pois a Casa de Oração está basicamente cheia nos nossos encontros. Amém? Que assim seja, Venha você também, que faz parte aí da nossa live, Um abraço aqui ao Sr. José Freire, tá? De São Paulo, que esteve visitando esta semana, na terça-feira, o nosso templo aqui em Alterosa, Sr. José, irmão do Miguel. Ele veio aqui em Alterosa visitar o Casa de Oração. Um abraço, Sr. José, um abraço, Fernando, um abraço, Márcia, um abraço, Heitor, um abraço a toda a sua família, a Gisele, a Isabel, todas as pessoas, da família do Sr. José em São Paulo, que inclusive eu fui visitá-los há um tempo atrás e me receberam muito bem. Um abraço a todos vocês, muita bênção, muita luz e muita paz, tá joia? Um excelente final de quinta-feira, em nome de Jesus e em nome de toda luz. Amém. Que assim seja.